Olá pessoal, tudo bem? Vidinho não tem nada a ver com o nosso hobby, tá? Vocês lembram que há 1 ano e meio atrás eu fiz para ajudar a comunidade, eu fiz um aquecedor solar caseiro? Vamos ver como é que ele tá depois de 1 ano e meio? Lembrando a vocês que a média de economia que eu tive nesse 1 ano e meio foi de 40%, tá bom? Mas e aí? Usamos material descartável, né? Praticamente, né? Usei uma geladeira velha, usei mangueira, usei vidro velho e teve algumas críticas, né? Porque disse que ficou feio em cima do telhado, né? Eu concordo, não ficou bonito, mas ficou econômico. Então vamos ver, depois de 1 ano e meio, como é que o sistema tá? Será que ele envelheceu? Será que arrebentou alguma coisa? Será que aguentou? Essa é a dúvida. Porque os materiais não são materiais convencionais que a gente usa no aquecedor, né? Que a gente compra aí. É materiais que a gente consegue aí comprando aí em casa de materiais de construções. No caso, uma geladeira velha, um ferro velho, né? Que serviu de boiler. Então eu vou mostrar para vocês depois de 1 ano e meio como é que o sistema se encontra, tá? E vou falar para você o que eu achei, tá bom? Beleza? Então esse vídeo é para ajudar quem que fez, né? Para ver se conseguiu economizar. Então vamos pro vídeo? Vamos ver o resultado. Fui! Lembrando vocês que eu estou em cima do telhado aqui, ó. Aqui é a minha casa, tá? Deixa eu mostrar aqui o telhado, né? Aqui é um aumento que eu tenho. Olha como é que tá os sistemas depois de 1 ano e meio. Deixa eu passar aqui a mangueira. Tá bem escura, né? Olha, o vidro tá bem sujo. Olha o nosso boiler, cara. Dá pra ver, né? O envelhecimento, né? O sol batendo. Olha a parte do cano ali, ó. Ficou bem branca, né? O sol arrebenta. Pessoal, nunca deu problema, tá? Até mesmo que quando eu fiz essa grade aqui, que eu ensino no vídeo, que eu vou deixar aí no final desse vídeo para vocês verem o processo de montagem, eu usei aquela cola própria de água quente, tá? Se vocês olhar, algum dos canos chegou a dar uma envergada por causa do aquecimento, ó, mas não rompeu, tá bom? A mangueira também, e na época eu usei a mangueira 3/16, né? 3/4, desculpa. Eu faço com mangueira 3/4, porque o sistema termosifão, ele tem que percorrer aqui. A água pré-aquece aqui, aí ela vai para o quadro aqui, onde ela praticamente ferve, tá? E entra na caixa, e o boiler, por ele ser revestido, que é uma geladeira, que é térmico, né? Ele consegue segurar a água. Eu consegui água aqui para 2-3 dias, tá bom? Entre 2-3 dias eu consigo preservar a água aqui. Então, se tiver uma chuva na região, o sol diminuir, entre 2-3 dias. Deficiência do sistema, tá? Esse sistema, o que acontece? Se você ferver água para fazer café, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Antes da água entrar, antes dela ferver, ela forma umas bolinhas, né? Você pode olhar quando você estiver fervendo a água. São o oxigênio liberando da água. Isso acontece na serpentina. Mas como ela é muito grande, né? No caso aqui é uma de 50 metros, e o sistema é lento, né? Porque ele tem que aquecer a água no sistema lento, essas bolhas acabam parando nesse caracol. E quando isso acontece, o que acontece? Diminui o ciclo de água que vai para lá. Ele não para, mas ele diminui. Então, pelo menos uma vez cada 15 dias, uma vez por mês, eu faço um sangramento aqui, ó. Eu vou fazer um básico aqui. O que eu faço? Eu abro esse ladrão aqui, a água vai circular e vai tirar as bolhas, tá bom? Então eu tenho esse costume de fazer uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, ó. Eu abro um pouquinho aqui, ó, deixo uns 2-3 minutos. Então toda a bolha que tá ali, a água tá forçando aqui, né? Tá aumentando a velocidade e ela tá saindo por essa saída que é esse ladrão aqui, tá? Então essa é a dica que eu dou. Faça um ladrão uma vez por mês, uma vez cada 15 dias. Vocês fazem isso daí para tirar as bolhas, tá?
Se tá juntando bolha, é porque tá funcionando, tá, gente? Isso que vocês têm que entender. Tá funcionando, porque tá aquecendo a água e a água tá liberando oxigênio, né? E ele tá parando. Então vocês têm que montar um jeito que fique prático de fazer isso aqui. Ou pode montar um sistema eletrônico, né? Vocês bolam aí. Beleza? Eu vou fechar aqui porque eu não vou fazer isso agora. Vou fazer manutenção dele hoje. Provavelmente a minha água aqui dentro vai estar bem escura, tá? Porque a nossa água aqui, a captação de água da nossa região, ela é feita por rio. Então de vez em quando começa a juntar terra no fundo, tá? Mas vamos ver aqui. Ó, bem vedadinho. Ele chega até colar. Ah, tá. Eu fiz um respiro aqui e eu fechei a boca, eu deixei só para não juntar pressão lá dentro, tá? Então eu fiz esse respiro na caixa d'água, na geladeira aqui. Ó, grudado, vamos ver? Agora é 9 horas da manhã, tá? Como eu disse para vocês, ó. Vocês vão ter areia no fundo aqui. Mas está funcionando perfeitamente. Vamos ver aqui se tá... Como é que tá a situação da água? Olha, tá quente, gente. Tá quente. Não tá queimando a mão, mas tá quente. Porque daqui a pouco o sol vai aquecer. E ela vai começar o movimento. Então quer dizer, tenho 250 litros de água para tomar banho hoje. Hoje eu vou esvaziar ele. Eu vou limpar essa areia aqui. Até que juntou pouco, né? Para 1 ano e meio, né, gente? Não é muito, não. Juntou bem pouco. Aqui é o pescador, né? Que eu ensino no vídeo. Ali é a boia. Aquele cano ali é para água fria que entra depositar no fundo, né? Porque o que acontece aqui? Como eu sempre falo, né? A água quente ela é mais leve, ela fica em cima. A água mais fria fica embaixo. Então na hora de ter ou ele for carregar, a água gelada vai lá pro fundo. Funciona perfeitamente, gente. Economia de 40%, tá? Não estragou nesse 1 ano e meio, tá? Vamos ver do outro lado? Lembrando que é 1 ano e meio tomando sol, tá, gente? Aqui é as conexões, né? Que vai para o chuveiro. E ali é a água da rua, tá? Tá aí até que tá bonito. Dá uma limpada nele, repassar aqui um pretinho aqui, tirar esses vidros aqui, dar uma limpada, sangrar o sistema que a gente fala, né? Que é fazer toda a água circular para tirar todas as bolhas. E ele tá funcionando, tá? 1 ano e meio, tá, gente? Não esquece. Em 1 ano e meio, não quebrou, não vazou, não tive problema nenhum com esse sistema, tá? Então quer dizer, não é bonito, mas é econômico. Então para você que quiser economizar energia, tá aí, gente. Manda bala, faz um. Como o boiler é caro, usa uma geladeira. Pinta ela, dá para fazer um sistema de chapeamento no canto, deixar ela mais bonitinha, tá? Usa aí uma tinta aí, um material que aguente mais o sol aí, que vocês vão tá aí economizando aí 40%, dependendo da região, 50% aí. Lembrando a vocês que em época de chuva, como o sol diminui, ele depende do sol, né? Ele aquece menos, mas vocês têm água para 2, 3 dias no boiler aqui para você aproveitar no chuveiro, tá? Aqui são 4 banhos e a gente usa direto. 1 ano e meio, nunca tive problema, tá bom, gente? Já todo esse tempo, se ele fosse um sistema falho, ele já ia acusar aqui um vazamento, alguma coisa aqui que tornasse inviável a sua produção, você fazer o seu sistema. Olha, não me arrependi em nada. Não é muito bonitinho, mas funciona. Então tá aí a dica, gente. Uma geladeira velha, mangueira preta, eu use parede de 3 milímetros e use mangueira 3/4. Não use mangueira de meia, que não dá certo, tá? Porque diminui a circulação. A não ser que você for colocar uma bomba para ajudar. Como o meu sistema não tem bomba, a 3/4 dá certo. Os canos na grade, né? Como vocês viram, é 3/4 também. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui como que eu fiz ele desde o início, para quem não acompanhou, tá bom? O que eu vou dizer? Se eu acho interessante fazer, a minha opinião, pessoal, eu achei que valeu a pena, tá? 1 ano e meio economizando aí 40% aí de energia, né? Você pode fazer as suas contas aí na sua região,
você vai ter uma ideia aí de quanto você vai economizar. Isso dá para você comprar alguma coisa para sua casa com essa economia. Lembrando a vocês que quando o tempo está feio, não está chovendo, ele não aquece, mas ele deixa a água, como é que eu vou dizer? Bem morninha. Aí você não precisa usar o inverno do seu chuveiro. Então, quer dizer, mesmo no inverno rigoroso, ou dias de chuva, ele consegue deixar a água morna. E aí você acaba economizando, porque você não vai pegar e botar seu chuveiro lá no inverno. Você vai pôr no verão, né? A água já entra pré-aquecida, então dá para tomar um banho legal. Beleza? A gente vai continuar aí falando sobre esse item aí nesse canal aqui. Se vocês quiserem se inscrever, eu agradeço. Se quiser fazer um comentário, vai ser melhor ainda. Beleza? Fica com Deus. Espero ter ajudado vocês aí. Tchau!